Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é de um consultor e mentor empresarial muito a propósito dos temas predominantes que hoje interessam o mundo corporativo, que é a educação empresarial, a necessidade que o empreendedor ou o gestor ou o empresário necessita de reciclagem e se atualizar com um conhecimento que sempre foi dinâmico, mas é muito mais dinâmico na atualidade. Eu vou conversar com o consultor e mentor empresarial Rogério Monteiro. Rogério, o IBGE, segundo o IBGE, 80% das empresas morrem em até 10 anos. É um percentual significativo que não emplaca nem 5 anos. Com a sua experiência de consultoria e mentoria, como explicar isso? Em primeiro lugar, Eustáquio, é um prazer estar aqui contigo. Prazer é meu, cara. Te visitando de longas datas, a gente se conhece há muito tempo e é uma alegria essa sua presença. Né? Sobre essa pergunta, é uma lástima. Né? 80% das empresas morrem em 10 anos. É uma lástima, né? É uma coisa extremamente diferente. Porque ser empresário não é nada trivial, né, Eustáquio? Inclusive, eles acreditam que não estão nesse 80%, né? Empreende, 80% acredita que não estão nos 80%. Nos 80%, né? Então, estão fora dessa estatística. Agora, por que as empresas morrem, né, Eustáquio? Qual é o fator determinante? Vários fatores eu vou citar. Primeiro, não tem uma estratégia, um GPS para organizar a jornada. Não tem um GPS para organizar a jornada, não tem singularidade sobre o negócio. E uma outra coisa séria, Eustáquio, não tem dados. Não é movido por um sistema de dados e métricas. A empresa não é movida por um sistema de dados e métricas. As decisões são feitas por improviso, por intuição. E a gente sabe muito bem que intuição tem as suas armadilhas. Imagina você no processo decisório só por intuição, né? Então, nesse mundo com infinitas escolhas, onde você tem que escolher todo dia, intuição é um problema muito sério. Por quê? Porque você fica com dificuldade de escolha. Isso é produtor de angústia. Né? Então, além de morrer, tudo isso é produtor de angústia. E outra coisa que eu acho mais central, Eustáquio, a gente fala sempre do mindset, ou modelo mental, a forma de pensar. A forma de pensar é muito fixa. Não quer mudança, não quer mudar o pensamento. É uma força que existe nesse empresário, que é o chamado viés da confirmação. Tem que ser aquilo que ele pensa, você tem que falar aquilo que massageia o ego dele. Se houver crítica, cria-se clima negativo e conflito. Esse é um perfil muito forte, é um perfil difícil de mudar, mas é possível mudar. Né? Agora, uma coisa que eu percebo é o seguinte, você está falando a respeito da necessidade fundamental, básica até, de ter medidas, né? De ter medidas. Métricas são mensurações, avaliações, índices de desempenho, marcadores. Mas uma coisa que eu vejo é o seguinte, é que eu não sei se no Brasil há um grande incentivo ao espírito empreendedorismo, mas existe um espírito empreendedorístico. E nem sempre o empreendedor é um bom gestor, né? Nem sempre, nem sempre. Tem um livro chamado O Mito do Empreendedor, né? Um livro antigo da década de 80, 90, que mostra que o empreendedor, e eu tenho vários casos nesse sentido, vou te contar um caso de uma empresa metalmecânica de 80 funcionários. Sabe o que o empreendedor gostava? De ficar lá no torno, fazendo as peças, estruturando a peça. Esse era o amor que ele tinha pelo negócio. Ele não se importava com os mapas de navegação,
operação, com os planos, projetos para ampliar mercado, singularidade, articular talentos, né? Construir métricas. Não, o amor dele era aquele produto, o objeto que o torno fabricava. Então, o gestor, nesse primeiro momento, ele é muito incompleto porque ele fica restrito só ao pequeno negócio, ao produto, né? Não tem uma visão sistêmica, não tem um modelo de negócio para operar. Quando você intervém, quando você presta um serviço de mentoria ou são funções distintas, né, do consultor e do mentor, né? Mas o que você tem uma receita inicial de abordagem? Como é que você faz? Você vai analisar fluxo de caixa, vendas, gestão de recurso humano? Qual Perfeito. a esteira aí? Um primeiro passo que eu gosto é de ver a perspectiva financeira. Né? Vamos lá no Max Weber, a ética protestante e o espírito capitalista. É interessante, né? Que o que marca o capitalismo é a poupança e o lucro, a crença na poupança e o lucro. Né? De 10 empresas pequenas e médias, que é meu objeto de pesquisa e intervenção, de 10 empresas, 8 não sabem o lucro. Então, essa perspectiva de estruturar o DRE, o demonstrativo econômico de resultados, né, que é por regime de competência, isso aí, para mim, é fundamental para mostrar a saúde da lucratividade que um negócio possa dar. Além disso, né, entender o fluxo de caixa, o capital de giro e a precificação. Tem casos muito interessantes, Eustáquio, que a empresa tem 10 produtos. Desses 10 produtos, como ela usa custo médio, 3 ou 4 estão dando prejuízo de 30%, só que não sabe. Você eliminando isso, você já tem um ganho de lucratividade e diferença muito grande. Então, esse olhar, essa perspectiva financeira é a primeira e a segunda é a cabeça do empresário. Se a cabeça for desorganizada, a empresa será. A empresa é reflexo da cabeça. Essas duas questões, para mim, é o que chama a atenção. Eu gosto de entrevistar o empresário para conhecer a cabeça, né? Uhum. Então, nesse caso aí, você coloca que a capacidade de fazer a leitura dos metadados e dos dados é essencial nessa mensuração, nessa avaliação. Essencial. A empresa tem que ser movida a dados, tem que ser movida a métricas, né? Tem que ser movida a informação. Só a intuição não basta, né, Eustáquio? Tem que ser movido. E é interessante a cabeça do empresário, quando você apresenta um DRE, um demonstrativo mostrando faturamento, custo da matéria-prima, os custos de pessoal administrativo, de produção, a parte tributária, e mostra lá o lucro EBITDA, né? Que é o lucro antes da distribuição de lucro e da depreciação. Então, quando você mostra esse lucro operacional, aí você deixa rolar para o empresário ver aquele mapa de informação que está identificando a pressão arterial, está identificando o negócio, o lucro, a vida da empresa. E aí tem alguns que vão lá, puxa vida, o custo da matéria-prima é 70% do meu negócio, eu não sabia. Isso aí é uma coisa muito positiva, que ele vai assim na questão central. E tem outros que vão lá e falam assim, minha despesa com o pessoal, eu gastei R$100 de farmácia, puxa vida, que absurdo. Então, tem empresário com cabeça positiva e tem empresário ainda com a cabeça com dificuldade de entender essas situações envolvendo os dados. Muita interferência numa ponderação dessa de 70% dos custos na matéria-prima, uma melhor gestão de estoque pode só ali gerar lucro, né? Ou você comprar direto do fornecedor, sabe? Em caso de empresas, né, no setor de plástico, o empresário comprava de distribuidor, né? Fomos comprar direto da Braskem, com 10%. A precificação falou o seguinte,
3 produtos não pode mais entrar no portfólio, não dão lucro. A gente pode aumentar o preço e investir em marketing para ter uma precificação melhor. Só essa estratégia mudou a realidade do negócio do lucro, além de negociar com o banco. Mas, Rogério, é interessante, eu estou considerando isso que você está falando, mas para além dessa avaliação, digamos assim, matemática e racional, extremamente racional, talvez não conta alguns aspectos como tipo o relacionamento com o mercado dele, o relacionamento com o cliente, onde ele tem alguns itens estritamente para poder, digamos assim, completar o combo, entregar e para atender melhor aquele cliente numa perspectiva do que ele chama de geração de valor a longo prazo do cliente. Esse mesmo cliente compra muito de mim ao longo dos anos. Ou seja, manter aquilo que poderia não ser superavitário, itens não superavitários, mas na perspectiva de prestar um serviço. Tem que analisar esse risco, né, Eustáquio? Tem que analisar esse risco. A gente, quando precifica, a gente precifica por produto para ver se a possibilidade do risco é possível ou não, né? Porque, de repente, o produto é 50% do faturamento e tem um prejuízo de 30%, né? Então, a gente tem que analisar a árvore e a floresta, né? A precificação, a gente analisa a árvore. O DRE, a gente vê a floresta. Então, esse detalhe racional é fundamental para definir essa estratégia. Senão, no longo prazo... Porque pode ser uma estratégia, né? Pode ser uma estratégia, mas no longo prazo você pode se revelar inviável. Inviável, né? Inviável. Você fica com um negócio de alto risco e, de repente, só o cliente que ganha, né? No certo sentido. Então, essa análise é fundamental na hora que você analisa a árvore, na hora que você analisa os produtos específicos. Rogério, você mencionou um termo aí que eu acho que no contexto corporativo talvez tenha outra significação em relação ao conceito ou à interpretação ou o significado que se tem, por exemplo, no mundo das startups, no mundo do digital, que é a singularidade. Que atributo é esse no campo da empresa? Como é que você identifica a singularidade? O que é a singularidade? Então, como cria prosperidade para o cliente? Tive um cliente muito interessante que a gente criou uma singularidade. Ele faz sacolas para boutiques, para lojas. E aí, nessa sacola, a gente criou um conceito, em vez de outdoor, indoor. A sacola era bonita, muito bonita, as pessoas carregavam a sacola e virava uma espécie de souvenir. As pessoas não jogavam a sacola fora, elas botavam o sapato, guardavam as coisas que as mulheres e os homens guardam no cotidiano, né? Então, criou uma prosperidade, um indoor, um outdoor de mão. Então, essa singularidade, achar singularidade, o que afeta o modelo mental do cliente, é central, né? A presença hoje é do consultor e mentor empresarial Rogério Monteiro. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos a apresentar Presença, um oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com a presença do mentor e consultor empresarial Rogério Monteiro. Rogério, você falou a respeito de padrão mental. O perfil predominante do empreendedor brasileiro é de médio porte, pequeno a médio porte. Quando chega a médio porte, os grandes empresários são exceções, são 2% no máximo, né? Então, olha bem, esse personagem ou essa personagem, normalmente ele não tira férias de 30 dias,
tem sócios implacáveis que só comparecem no resultado positivo, que são os impostos e o governo, né? Não cumprem normalmente jornada maior do que as previstas na CLT. Como é que você vê, em linhas gerais, esse perfil do empreendedor brasileiro, ou do capixaba? Então, como ele, a grande maioria, esse 80%, é desorganizado, acaba trabalhando mais, Eustáquio. Sabe, não tem um mapa, não tem uma governança estruturada de métricas, não tem informação para decisão, acaba trabalhando mais. E encontro vários presos no operacional. Amanhã eu tenho que pagar essa conta, amanhã eu tenho que arranjar dinheiro para fazer isso, depois da manhã entra essa duplicata e fica amarrado num operacional e não pensa a estratégia. Isso é muito cansativo, isso é muito duro na vida do empresário. Inclusive, esgota o cara, esgota. Imagina você ficar e dormir com essa preocupação o tempo todo. Aquele sentimento de estar enxugando gelo. Exatamente, né? E o consumo de ansiolítico é muito grande nesse grupo de empreendedores. Agora você sabe muito bem. Agora, Rogério, a pergunta, os coaches tinham... O coach virou um modismo, até que se descobriu que o coach mesmo, levado a sério, é uma abordagem interessante, porque tem uma pegada até numa terapia comportamental. O que o cara precisa fazer para se enquadrar dentro da consciência da sua situação e o que ele vai fazer em relação a isso. A pergunta de $10 mil. O que as empresas que sobrevivem e crescem fazem diferente? Então, essa é uma pergunta de $10 mil, $10 milhões, né, Eustáquio? A gente pensa 6 pilares que essas empresas fazem diferente, sabe? Eu estou falando, além das grandes, eu estou falando das médias e pequenas empresas que consegue sobreviver, avançar e ter um ciclo diferente de crescimento. Hoje a gente tem muitas pequenas empresas de 6 a 10 milhões de faturamento ano que precisa dar um avanço nesse ciclo de crescimento. E o que elas precisam fazer? A primeira coisa que eu acho, Eustáquio, é estratégia adaptativa e inovação constante, né? Conhecer cenários, fazer o roteiro, ver a situação futura, entender onde estamos, para onde nós vamos e como fazer, entender a singularidade do negócio. A segunda questão é importante, extremamente importante, é a empresa movida a dados e métricas. A terceira é ter lideranças e talentos que se aprimorem constantemente. Isso não acontece nessas que morrem em 80%. Né? A quarta é métodos ágeis para vender e marketing. Vender, tem que vender. A singularidade é fundamental, mas tem que chegar no cliente. Né? E a quinta que eu poderia dizer para você é que o empresário, tem que conhecer sua cabeça. Ele tem que entender sua cabeça, ele tem que ter autoconhecimento, as lideranças... Se conhecer. Tem que se conhecer. Porque entender, inclusive, suas limitações, suas... Uma coisa muito interessante, né, Eustáquio, isso está falando, né? A gente não controla as emoções, mas a gente tem que saber o que fazer com as emoções, né? Então, são 6 pilares fundamentais que essas empresas que sobrevivem e crescem e faz diferença no mundo adotam. Tá? Isso, a pesquisa que venho fazendo há anos, mostra essa realidade, sabe? Né? Então, esse, para mim, é o critério fundamental. Se você não mudar a mentalidade para ter esses 6 pilares organizando sua vida e a vida empresarial, você não muda de vida. Você vai ficar com aquele operacional, a preocupação do dia seguinte e tomando ansiolítico. Você sabe que tem um preceito filosófico genérico, bem genérico, que de uma certa maneira vai ao encontro disso, né? Muda que o mundo muda. É isso, não tem jeito. Muda que o mundo muda. É isso aí, nós estamos integrados, né?
Nós estamos integrados. Na Prime, o stream da Prime tem uma série chamada Consciência. E tem uma parte que trata da água, que eu fiquei impressionado com a concepção, né? A água está em 4 estados, né? Líquido, sólido, gasoso e nos corpos. Nos corpos da gente e em todos os animais. Então, as concepções... Majoritariamente na gente, né? A gente é mais água do que qualquer coisa. Então, né? Então, são concepções interessantes quando o empresário, Eustáquio, nós criamos uma modelagem para pensar a estratégia em 3 categorias: o racional, o comportamental e o aprendizado. O racional, né? Os planos, projetos, singularidades, métricas, as projeções para o futuro. O comportamental, os vieses cognitivos, o mindset fixo de crescimento. Essas são questões importantes. Você não formula uma estratégia racional interessante se você não conseguir ouvir o trabalho de equipe, a conversa de equipe, o contexto e ficar amarrado unicamente no seu ego. Aliás, tem um livro que o ego é seu inimigo, né? O ego, se você não resolver, né? Então, e o aprendizado, para mim, a educação do empresário, para mim, é uma questão mais central. Eu acho que o empresário morre por falta de educação, por falta de ser empresário. Rogério, uma outra questão também que se coloca é o seguinte: a gente, no Brasil, nós temos uma cultura de antagonismo entre capital e trabalho. Isso é por efeito de uma série de situações culturais, né, políticas. Nós temos uma relação antagônica de capital e trabalho, sendo que eles são siameses. Um é quase que função do outro. Né? O Harari fala que logo o trabalho vai ser relativizado. Logo, e a inteligência artificial está aí, de uma certa maneira, nos assustando. Mas é uma relação antagônica de capital e trabalho. Lembra aqueles 2 burrinhos puxando um para cada lado, querendo pegar um monte de feno, e nunca se entende que, se juntarem, eles comem o feno do lado de cá e o feno do lado de lá. Uhum. Como é que você vê assim, essa questão da empresa e o capital intelectual e o ativo humano, o que representa isso de efetivo patrimônio da empresa? Então, Eustáquio, para mim isso é uma das questões centrais desses pilares. A empresa que consegue resolver isso, né, construir talentos, ter talentos, o talento avançar, ter uma liderança com capacidade de trabalhar em equipe, que não é uma tarefa fácil, saber lidar com o conflito, não entrar no papo do confronto. A empresa que sabe lidar com isso é fundamental. Eu tive parceiros com muita capacidade, empresários, liderança com muita capacidade de integrar os colaboradores e lidar com isso, né? Isso gera, inclusive, um bem-estar. Mas eu tive casos muito mais complexos, né? Tive caso de uma metalmecânica que o empresário, engenheiro, 60 anos, ele pegou o recurso da pessoa jurídica e comprou um carro de alto luxo para o filho de 30 anos. E a empresa estava com 2 meses de salário atrasado. Então, o engenheiro também, o filho de 30 anos, dormia dentro do carro na hora do almoço, ouvindo o som no ar-condicionado. Isso gera, o velho Marx já dizia, o conflito do capital e trabalho. No outro dia, todos os banheiros amanheceram entupidos por causa da estopa. Um gesto político. Um gesto político. Essa relação, Eustáquio, para mim é uma das relações que mais articula a capacidade de ser produtiva a empresa. O empresário que tem essa cabeça para lidar com essas questões. Porque inconscientemente essa metalúrgica e esses 2 engenheiros fizeram isso e eu interpretei isso como se fosse uma espécie de produção de inveja para o outro.
sabe? Eu interpretei isso muito como produção de inveja Aí tá e que deu muito errado. Aí tá né? a casca de banana do ego, né? Tá a casca de banana, o ego. Muito bem. Rogério, uma coisa é o seguinte, o mundo corporativo já vive há algum tempo com o mantra da inovação incremental ou disruptiva. Como é que você vê esse desafio, cara? O cara tem que estar ligado, plugado, atualizado, entendendo o que está acontecendo no seu setor, entendendo como o seu setor está se posicionando num contexto maior. É estressante, né, cara? Estressante. E, na realidade, tem que se organizar, num certo sentido, né, Eustáquio? Por quê? Tem uma ferramenta que podemos dizer planejamento por cenários. Sim. É uma obrigação muito grande o empresário fazer o planejamento por cenário. Ele vê como é que está o contexto, se sua empresa está adaptada a esse contexto ou não. Esse é um exercício direto e acelerou, né? E hoje, uma questão importante quando eu falo em estratégia adaptativa, eu estou colocando isso, né? O empresário que vê o contexto e como sua empresa está adaptada ao contexto. E tem a inovação constante, né? Esse do contexto é incremental e a inovação é disruptiva. Essa é uma tarefa complexa. Existe literatura muito interessante, né, sobre isso, como se você construísse um outro negócio apoiado pelo negócio incremental tradicional. Essa vai ser uma obrigação crescente na hora que a média empresa demanda crescimento e segurar a sobrevivência, porque a concorrência nesse sentido vai ser muito grande. Então, veja só, o incremental é importante, mas o disruptivo, como outro negócio, né, apoiado pelo incremental, vai ser fundamental nesse mundo. E para inovar, né, a questão central é a mentalidade inovadora, né, Eustáquio? Se não tiver mentalidade para aprender, querer estudar, analisar... Está sempre inquieto. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Rogério, quero agradecer a sua presença e os ensinamentos compartilhados conosco. Muito obrigado, Eustáquio. É um amor estar aqui, sabe? É um afeto mesmo. A presença de Rogério Monteiro, consultor e mentor empresarial, referência nessa área do pensamento estratégico das corporações. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.